Fomos criados para senti-los e conhecê-los. Eles fazem parte da nossa vida desde o nascimento, sendo despertados por muitos estímulos todos os dias. Eles constituem um guia interno de como dirigimos a nossa vida e enfrentamos o ambiente. Muitos estímulos despertam sentimentos em nós. Eles ajudam a dirigir o nosso comportamento. Eles facilitam a avaliação da realidade sobre a qual agimos. Eles são a base da conexão que nos une às pessoas. Eles nos ajudam a nos expressar, nos comunicar e a nos entender. Fomos criados por um Deus com sentimentos e podemos vivê-los com equilíbrio. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Que bom que você está aqui. Que bom que você que está aí em casa também está conectado com a gente, está nos assistindo. Podemos juntos adorar a Deus, nosso Deus, nesse primeiro domingo do mês. Hoje, meus irmãos, estamos iniciando um novo mês, né? Quer dizer, começamos no dia 1º, mas hoje é dia 4, primeiro domingo do mês. Nós temos a oportunidade de viver um mês novinho em folha, cheio da graça de Deus, cheio de oportunidades. Eu espero que você realmente esteja muito esperançoso em relação ao que Deus tem para você nesse novo mês. Eu penso que os marcos do calendário, as estações do ano, né, Deus tinha propósitos gloriosos nisso, exatamente que a gente pudesse viver, né, e pudéssemos viver fases de esperança, períodos de renovação, períodos de novas expectativas. E é por isso, eu sempre digo aqui, que Ele renova por nós a cada manhã as suas misericórdias. Fico muito feliz que você esteja aqui presente, fico muito feliz que você esteja conectado com a gente aí através dos canais, nas mídias sociais, e você pode estar com a gente adorando a Deus. E nós queremos nesse domingo, primeiro domingo do mês de outubro, começar uma nova série de mensagens, que é compreenda seus sentimentos. Compreenda seus sentimentos. Talvez você pergunte, mas por que vocês vão falar de sentimentos aos domingos aqui, nos cultos? As pregações serão com base nesse tema. Bom, porque nós temos entendido que esse período de pandemia, um dos maiores desafios que nós temos tido é exatamente como isso afetou a nossa vida emocional, a nossa saúde emocional. E é claro, se nós não estamos bem emocionalmente, nós já afirmamos isso aqui em outra mensagem, que nós não podemos estar bem também espiritualmente. A nossa imaturidade emocional afeta a nossa maturidade espiritual. Mas mais do que isso, é que se eu e você vencermos esse grande desafio de equilibrar os nossos sentimentos durante esse período de pandemia, nós poderemos com certeza equilibrar outras áreas da vida, especialmente a área dos relacionamentos, que é tão importante para nós, que também tem sofrido, tem sido muito atacada nesse período da pandemia. É interessante que no período da pandemia, muitos de nós enfrentamos sentimentos que os especialistas chamam de negativos. Eles dividem às vezes em negativos e positivos, apesar de que os sentimentos, na minha opinião e a opinião de muitos estudiosos, eles são neutros, eles não são bons nem ruins, eles são neutros. Mas normalmente é de forma comum dividir entre positivos e negativos, e nós experimentamos sentimentos de ansiedade, de tristeza, de raiva, de solidão. Foram sentimentos muito presentes nessa pandemia. E se nós equilibramos os nossos sentimentos, se nós somos capazes disso, nós podemos realmente viver cada dia, no meio dos muitos desafios que ainda temos nessa pandemia, vivemos bem e com relacionamentos saudáveis à nossa volta. Eu quero falar sobre sentimentos, e eu quero falar hoje sobre um sentimento que eu considero muito importante, muito importante. Eu vou começar com um sentimento positivo, aquilo que os estudiosos chamam de um lado positivo. Mas antes de mencionar isso, eu quero relembrar você o que eu já afirmei há algumas semanas, que nós temos 3 formas erradas de lidar com o sentimento. Nós podemos negá-los, nós podemos reprimi-los e nós podemos explodir, né? Então muitas vezes nós negamos que temos um sentimento, aí nós reprimimos esse sentimento de forma errada, jogamos debaixo do tapete e muitas vezes vamos explodir, abrindo os nossos sentimentos de uma forma completamente errada, equivocada, ferindo as pessoas. A forma correta de lidar com os sentimentos é reconhecê-los primeiramente. Não sei se você ouviu bem a narração desse vídeo, mas diz que Deus nos criou com sentimentos. Fomos criados por um Deus com sentimentos. Nosso Deus tem sentimentos, né? Ele expressa tristeza pelo nosso pecado, Ele expressa ira ou raiva contra a pecaminosidade humana. Nosso Deus tem ciúmes de nós, conforme diz a palavra. Então nosso Deus é um Deus de sentimentos. Nós podemos reconhecê-los,
eles não são pecado, eles não são errados, como eu disse aqui. Nós também podemos então controlá-los, administrá-los, e aí a terceira forma de agir corretamente com eles, a respeito dos sentimentos, é expressá-los de uma forma equilibrada e sensata. Uma coisa importante quando a gente pensa de sentimentos é que nós somos responsáveis pelos sentimentos. Muitas vezes eu e você pensamos que outros são responsáveis por aquilo que estamos sentindo. Você já deve ter visto alguém falar assim: olha, eu estou com raiva por causa de você. A pessoa pode aflorar aquilo que está dentro do nosso coração, mas quem é responsável pelo sentimento da raiva sou eu, é você. As pessoas podem, e as circunstâncias podem mexer com as nossas emoções, e então vêm os nossos sentimentos, mas eu e você somos responsáveis por aquilo que nós estamos sentindo. E eu quero falar então hoje de um sentimento positivo, que é a gratidão. É uma palavra tão gostosa de pronunciar, gratidão. A gratidão. Você sabe o que é gratidão? Se eu perguntasse para você, talvez você não teria uma palavra muito elaborada, mas você sabe exatamente o que é gratidão. De forma muito simples, gratidão é reconhecimento. Agora, aos olhos da Bíblia, a palavra de Deus, a gratidão é mais que isso. A gratidão tem um sentido mais profundo, é mais do que a gente dizer muito obrigado a alguém ou a Deus. A gratidão tem o sentido de ser um estilo de vida. A gratidão, ela é a expressão de uma atitude de adoração e louvor a Deus. É interessante que na Bíblia nós temos 5 salmos que começam com a expressão rendei graças. 5 salmos, nós lemos um deles aqui no pacto, Salmo 105, 106, 107, 118 e 136. Agora muitos outros salmos trazem essa expressão, rendei graças. A Bíblia toda fala sobre a expressão de gratidão. Você sabia que o apóstolo Paulo, das 13 cartas que ele escreveu no Novo Testamento, 11 cartas, 11 epístolas, ele começa expressando gratidão. Gratidão a Deus por aquilo que Deus estava fazendo na vida das pessoas pelas quais ele orava, na vida das igrejas pelas quais ele orava. A gratidão faz parte da vida cristã. A gratidão é uma marca daqueles que foram remidos, comprados pelo sangue de Jesus, que foram alcançados pela sua graça. A gratidão é uma marca daqueles que não pertencem mais a si mesmos, mas pertencem àquele Deus, o Deus da Bíblia, o Deus da graça de amor, que nos comprou com o sangue do seu precioso Filho. É interessante que na Bíblia, ações de graças, louvor, salmos, adoração, tudo isso está muito ligado. Ações de graça, salmodiar, é você cantar, é você celebrar com ações de graças aquilo que Deus tem feito na sua vida. E por isso 150 salmos na Bíblia. Mesmo os salmos onde o salmista está abrindo o coração, rasgando a alma perante Deus, falando das suas aflições, muitas vezes esses salmos, que às vezes são salmos até de lamento, ele termina com expressões de ação de graças. Foi o que Moisés fez quando Deus abriu o mar vermelho diante do povo de Israel. Foi o que realmente Débora fez quando Deus deu vitória sobre o rei inimigo, o rei Císera. Foi o que Ana fez depois do nascimento do profeta Samuel. Foi o que Davi e os levitas, os filhos de Coré, sempre fizeram na adoração no templo. Foi o que Ezequias fez quando ele foi curado de uma enfermidade mortal. Foi o que Maria, Zacarias, sim, e Simeão fizeram quando nasceu Jesus, o Redentor do mundo. Todos eles explodiram em salmos de gratidão, em expressão de ações de graças, em rendição. Eu sinto, meus irmãos, vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo, eu sinto que nós cristãos temos perdido muito da importância da adoração. Porque ações de graça, celebração com júbilo, louvor, eles fazem parte da nossa adoração, reconhecendo quem Deus é e o que Ele tem feito em nossa vida. Um crente que não adora, um crente que não celebra, um crente que não tem cânticos de adoração, expressões de ações de graça, salmos de louvor, é um crente, e me permita que a sinceridade, é um crente que está muito distante do coração do Pai. Porque aquele que se refugia no coração do Pai, aquele que se refugia nos braços do Senhor, ele é tão envolvido pelo calor da sua presença, ele é tão envolvido pela doce comunhão de Deus, privilégio de desfrutar dele, que a alma canta, o coração
enaltece, engrandece a Deus. As ações de graças fluem, porque essa pessoa, esse cristão, ele sabe que ele não é digno de tamanho privilégio, de andar com Deus. Então, eu quero convidar você a olhar uma história bíblica comigo, que para mim é lindíssima mesmo, e nós podemos ver ali a expressão de uma pessoa que entendeu o que é a graça de Deus por um lado, e o que é viver em gratidão por outro. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 1 ao 8, é a história de um homem chamado Mefibosete. Nome bonito, né, gente? As mulheres grávidas aí, tem uma grande sugestão de nome, né, para o seu filho, se você for ter um menino, Mefibosete, olha que nome bonito, né? Então, 2 Samuel capítulo 9 conta a história deste homem. Queria que você acompanhasse comigo a leitura, que a Bíblia diz: e disse Davi, o grande rei de Israel: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, o rei anterior, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Jonatas era filho do rei antecessor de Davi, o rei Saul, com quem Davi havia firmado uma aliança de coração, eram amigos de verdade. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus, da bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mais nomes bonitos aí para você. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Essas palavras, essa história, ela ganha um brilho magnífico quando nós entendemos a cultura da época. Nas dinastias orientais, quando um rei morria, ele era substituído por um outro rei de outra família, outra dinastia. Era natural que o rei que se levantasse no trono matasse toda a família do rei antecessor, que ele eliminasse cada descendente, porque assim ele evitaria o perigo de uma revolta, uma insurgência que tentasse tirar o seu trono. Então era natural que um rei que havia assumido agora o império matasse todos os descendentes. Davi não fez isso com os descendentes de Saul. Davi sempre se mostrou um homem segundo o coração de Deus, e que entendia que estava no trono de Israel tão somente pela unção de Deus sobre a sua vida, pelo chamado de Deus, porque Deus o colocara ali. Agora, o que é interessante, no contexto histórico aqui, mais ou menos 20 anos se passaram. Davi já estava firmado no trono, muitas conquistas, muito sucesso, muitas realizações, era um reino próspero, tinha ganho realmente muitos territórios em volta, tinha alargado o seu território, o território de toda a sua nação, ganhado muito respeito das nações estrangeiras. E aí um dia então ele se lembra do voto que ele havia feito a Jonatas, seu amigo, e ele diz assim: puxa, será que tem alguém que eu podia fazer a bondade? Eu mostrar, olha que interessante, Davi diz assim: a benevolência de Deus. Ele não fala, não é assim, será que eu posso demonstrar a minha bondade? Mas ele diz: eu posso demonstrar a benevolência, a bondade de Deus a alguém, algum descendente de Saul. Então eles lembraram, tinha um cara chamado Ziba, que era servo da casa de Saul. Mandaram chamar o cara: e aí, você conhece algum descendente de Saul? E o cara diz assim: conheço, tem o filho de Jonatas, Mefibosete, mas ele é aleijado de ambos os pés. Ele faz questão de destacar isso, porque naquela época, alguém aleijado era alguém desconsiderado, era alguém que não podia manter-se, era um problema para a sociedade. Não era visto com valor uma pessoa que tivesse algum problema físico. Então aqui nós temos grandes questões nesse contexto histórico. Primeiro,
O natural é que Davi, como rei, eliminasse todos os descendentes de Saul, e ele não fez. Além de não fazer, ele quer mostrar bondade. A bondade que ele recebeu de Deus, ele quer distribuir, ele quer compartilhar com alguém da descendência de Saul. Há uma terceira coisa, um terceiro elemento nessa história. Aquele homem, ele é aleijado de ambos os pés. E é muito interessante a história de Mefibosete, porque ele não nasceu assim. Quando ele tinha 5 anos, e o reino de Israel foi conquistado, e seu avô e o seu pai foram mortos na batalha, a sua ama, a sua babá, o pegou e foi fugir com ele. E a Bíblia diz que ali aconteceu um acidente, em que ele caiu, e a partir dali, com 5 anos de idade, que ele ficou coxo, ele ficou aleijado de ambos os pés. Como nós vemos nessa história, nós vemos 2 coisas sobre a graça de Deus que se aplicam a cada um de nós que estamos nessa manhã. E eu preciso falar um pouquinho da graça de Deus aqui para enfatizar o que é viver com gratidão, o sentimento da gratidão. Mas 2 coisas acontecem aqui, que a gente pode sempre guardar no coração. Primeiro é que a graça é imerecida. A graça é imerecida. A bondade de Deus demonstrada aqui por Davi a esse homem chamado Mefibosete é imerecida para Mefibosete. Ele não era digno dentro da cultura da época, ele não merecia aquilo, ele não poderia trabalhar por aquilo, mas Davi demonstra a graça de Deus, demonstra a benevolência de Deus. Tanto que se você observou bem o texto, a última frase aqui que está na projeção, ele diz assim: quem sou eu? Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Hoje os cães são muito valorizados na nossa cultura. Naquela época, um cão era um animal qualquer, desprezado, ainda um cão morto. Ou seja, Mefibosete usa a expressão aqui, a pior que ele poderia encontrar para dizer, se referir a si mesmo como alguém sem valor, alguém sem dignidade. Quando Davi manda buscá-lo, vocês viram uma expressão, ele está na terra chamada Lodebar. Lodebar significa pasto. Mefibosete não queria ser encontrado pelo rei Davi, então ele foi parar no pior lugar que ele podia morar. Ele foi parar num lugar completamente inóspito, estéril, foi parar longe de Jerusalém, longe da capital do império. Mas lá Davi manda buscá-lo. Alguém que se sentia um cão morto, alguém que se sentia sem valor, alguém que se sentia sem dignidade, é essa pessoa que vai experimentar a bondade de Deus. E é lindo vermos a graça de Deus alcançando Mefibosete através de Davi. Como é lindo vermos a graça de Deus alcançando outras pessoas através de mim e de você. Como é lindo ver que a graça de Deus nos alcançou através de outras pessoas que foram instrumentos da bondade de Deus, de tal forma que o Evangelho pôde chegar ao nosso coração e à nossa vida. Graça é assim, irmãos. A graça não procura feitos que mereçam amor. A graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo. A graça é unilateral. A graça é de graça. Ela vem do coração de Deus. A graça não importa, você vê que o servo destacou, não, ele é aleijado. Não importa. Não importam os nossos defeitos, não importam os nossos erros, não importam os nossos pecados, não importa o nosso passado. A graça de Deus vem e inunda o nosso coração. Essa história é notável. É notável porque um rei forte, poderoso, famoso, bem-sucedido, se humilha e se dá em alguém que representa tudo que Davi não era, que representa tudo que Davi não possuía. Assim é a graça. Em segundo lugar, nós vemos aqui que a graça restaura, porque Mefibosete, neto de rei, era para ter sido um príncipe, se a dinastia de Saul tivesse sido continuada, havia crescido num palácio também, não era um império tão grande como o de Davi, mas era um bom império que Deus havia fortalecido Saul através dos anos. Aquele homem que foi jogado no pasto, na obscuridade, que se tornou anônimo, escondido por décadas, aquele homem, agora ele é restaurado à casa do rei, ao palácio do rei. Davi diz assim, olha, todas as propriedades do teu pai eu vou restituir a você. E vira para o servo e diz assim, agora você vai trabalhar, você e seus filhos vai trabalhar para ele. Essa história segue isso. Você vai trabalhar agora para Mefibosete, só que ele vai comer a mesa do rei, ele vai comer pão à minha mesa. O que significa que Mefibosete estava sendo restabelecido na posição de príncipe. De príncipe.
Entrariam ali Absalão, formoso como ele era, elegante, os filhos de Davi perfeitos, Tamar, outros filhos de Davi, jovens, formosos, bonitos, e de repente você ouviria alguém se arrastando pelo chão, viesse se arrastando pelo chão, subindo a cadeira com dificuldade, para se alimentar ali com os filhos do rei. Mefibosete agora estava restituído à posição de príncipe, iria comer para sempre na mesa do rei. A graça de Deus restaurando Mefibosete à posição de príncipe, é a mesma graça que alcançou a mim e a você. Nós fomos criados para Deus, para o louvor da sua glória, a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado nos afastou de Deus, nosso egoísmo, nosso orgulho, nos tornamos deuses da nossa própria vida, nós nos afastamos de Deus, nos tornamos rebeldes, longe da sua vontade, não queríamos conhecê-lo, estávamos escondidos nos nossos pecados, nas nossas práticas erradas, na nossa religiosidade, na nossa falta de conhecimento dele, na nossa ignorância a respeito do seu coração, nós estávamos distantes de Deus, mas em Cristo Deus veio e nos resgatou da maldição do pecado. Cristo vem e nos resgata do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa rebeldia, e em Cristo nós temos o direito, conforme João 1,12, de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, que aqueles que creem no nome de Cristo, que se rendem a Ele de todo o coração, agora são feitos filhos e filhas de Deus. Nós somos agora filhos do grande rei, do maior rei, do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aleluia. Meus irmãos, que obra gloriosa da graça de Deus, que nós vemos tão claramente nessa história, que privilégio eu e você temos. Quem de nós aqui, quem de vocês que está assistindo agora, poderiam de fato estar na presença de Deus? Um cão morto como eu, um miserável como eu, alguém que viveu muitos anos da vida para mim mesmo, para minha vontade, para os meus direitos, para os meus desejos. Quem sou eu para estar diante do grande rei? Quem sou eu para estar diante do Deus dos deuses, do Criador de todas as coisas? Quem é você? Algum de nós aqui pode levantar a mão e dizer: eu mereço estar na presença de Deus, eu mereço o seu amor, eu mereço a sua salvação? Não, jamais. Somos todos como Mefibosete, cães mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, verso 1. Todos nós, carentes da graça de Deus, e Deus veio e nos alcançou, e nos colocou na posição de filhos, nos restaurou a posição de filhos, para termos uma comunhão profunda e pessoal com Ele, desfrutarmos do seu amor, da sua presença, comermos sempre pão à sua mesa. Não é interessante, irmãos? Não é interessante que a Bíblia diga em Apocalipse, que quando Jesus voltar, estaremos todos nas bodas do Cordeiro, e comeremos pão à mesa de Deus, junto com Ele, nós o veremos face a face. Aleluia, irmãos? Aleluia. Eu acho que vocês precisam dar mais um aleluia, glória a Deus, amém? Não sei se é a máscara, vocês estão muito quietinhos hoje, irmãos, mas a mensagem de Deus empolga. Dá um aleluia, glória a Deus, aí você na sua casa, na sua sala, irmãos. É isso aí, assusta a irmã que está lá na cozinha, se ela estiver lá. Porque, meus irmãos, é glorioso o que nós vemos no amor de Deus por nós. Aleluia. A graça de Deus é assim, ela é imerecida, ela nos restaura. Eu poderia passar toda manhã falando da graça de Deus com você, não vou fazer isso, porque agora eu quero que você entenda. Eu quero que você saia daqui entendendo a respeito da gratidão, um dos maiores sentimentos que podemos nutrir no coração. A história segue, irmãos, e infelizmente, anos depois, toda essa história que nós lemos aqui, ele planeja, ele trabalha por anos, e ele toma o trono do rei Davi. Davi tem que sair correndo às pressas, fugir de Jerusalém para não ser morto pelo próprio filho. E quando ele sai, que ele vai atravessar o rio Jordão para fugir, o Ziba, servo de Mefibosete, está lá, com 2 jumentos carregados de pães, com um alimento para Davi e a sua comitiva real. E aí então Davi se lembra de Mefibosete e pergunta para Ziba: onde está o teu senhor, Mefibosete? E a Bíblia diz isso, você pode ler na sua casa, em 2 Samuel capítulo 16, versos 1 a 4.
Que Ziba diz assim: Mefibosete ficou em Jerusalém, ele tem a esperança de que o reino do seu avô seja restaurado. Então Davi diz assim: olha, Ziba, tudo que era dele agora é teu. Davi ficou muito irado, porque tudo que ele havia feito por Mefibosete, ele viu ingratidão. Ele fala: puxa, eu pus o cara para comer à mesa comigo, com os meus filhos, e agora quando eu estou em perigo, ele fica em Jerusalém pensando em restaurar o trono do seu avô, em tomar o trono. Bom, a história segue. Algumas semanas ou talvez poucos meses depois, Absalão morre em batalha, o reino vai ser restituído a Davi, e Davi está voltando para atravessar o Jordão, voltando para Jerusalém, para tomar posse do reino novamente. Agora olha o que acontece então no capítulo 19 de 2 Samuel, verso 24 diz o seguinte: Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Aquilo que o servo Ziba havia falado de Mefibosete era uma grande mentira. Mefibosete ficou nesse estado enquanto Davi não fosse restaurado ao trono. Você pode imaginar como esse homem ficou. Não lavou os pés. Naquela época não havia asfalto, calçada, carpê. Ele se arrastava pelo chão. Ele não trocou suas roupas por semanas. Não aparou a barba, não tomou banho. Porque era uma expressão de lamento. Era uma expressão de tristeza profunda por aquilo que havia acontecido ao seu grande rei Davi. A história segue. Verso 25 diz: quando chegou de Jerusalém, encontrou-se com o rei. Este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? O rei Davi pergunta a ele. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Disse-lhe então o rei: você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Nós poderíamos tirar tantas lições aqui preciosas dessa história, irmãos. Uma delas poderia ser: nunca tome decisões precipitadas sem ouvir o outro lado da história. Davi era um anjo de Deus, um grande rei, cheio de sabedoria, mas errou na decisão. Ele ouviu só a história do servo, deu toda a propriedade para ele, e depois a história era mentirosa. Às vezes eu e você erramos, porque não ouvimos o outro lado da história. Poderia falar de outras lições aqui, nesse texto. Davi também foi um pouco orgulhoso, porque ao invés de restituir toda a propriedade para ele, como ele tinha errado na decisão, ele falou: então vamos dividir a propriedade entre vocês. Ele não reconheceu o seu erro, não reconheceu que havia tomado uma decisão equivocada, por não conhecer toda a história. Mas o que eu quero destacar aqui é a gratidão. A gratidão. E eu quero mencionar aqui 4 lições que eu gostaria que você anotasse aí, sobre a gratidão. Primeiro é que a gratidão nasce do senso de indignidade. Nós já vimos como Mefibosete se sentia um cão morto, como ele se achava indigno, e agora quando ele encontra o rei novamente, ele diz assim: olha, os descendentes do meu avô, a gente não merecia nada do rei senão a morte. Quem sou eu para te pedir qualquer coisa, ó rei Davi? Quem sou eu? Ou seja, o que nós aprendemos nessa história é que Mefibosete era grato de coração. Ele não foi grato diante do rei só porque ele estava sentado à mesa do rei, porque ele tinha sido tirado da obscuridade. Ele manteve um coração grato. Ele poderia ter se aliado a Absalão, filho de Davi. Ele poderia sim tentado fazer um plano de tirar o reino, se revoltar contra Davi. Não, ele não fez nada disso. A atitude dele o tempo todo é de indignidade. O tempo todo ele mantém no coração a sua humildade. O tempo todo no seu coração ele sabe que ele não merece absolutamente nada. Por favor, escute isso com atenção.
Quando nós estamos diante de Deus, é esse coração que devemos apresentar a Ele. É essa atitude, é esse o sentimento. Nós jamais podemos perder o senso de indignidade. Sabe qual é o problema de cristãos muito antigos? Vou usar antigos aqui ao invés de experientes. Vou usar experientes ao invés de antigos, que fica melhor. Sabe qual é o problema com muitos de nós cristãos que estamos há tempo no Evangelho? Nós começamos a achar que merecemos coisas de Deus, que somos dignos. Nós perdemos esse senso de indignidade, e é por isso que nos falta gratidão no coração e na alma, é por isso que nos falta salmos de louvor nos lábios, porque nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou, o que Ele fez por nós, o que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Nós nos esquecemos de como Deus estendeu a mão quando estávamos caídos, quando não tínhamos esperança, escravos dos nossos desejos e pecados, cheios de orgulho e rebeldia, com as costas viradas para Ele. Nós nos esquecemos da nossa indignidade. Mefibosete demonstra nessa história que em todo o tempo o coração dele era o mesmo, era de gratidão. E por que esse homem era tão grato? Porque ele sabia do seu estado de indignidade diante do grande rei Davi. Ele sabia que ele não merecia coisa alguma. O tempo todo nós vemos aqui esse senso de indignidade na história de Mefibosete. Devemos pedir, irmãos, ao Senhor que nos dê uma consciência mais aguda da nossa culpa, do nosso desmerecimento, da nossa indignidade de estarmos na presença de Deus, porque é daí que vem a gratidão. Gosto de uma expressão de um estudioso, J.C. Ryle, que ele diz: a pessoa que cada dia reconhece quanto é devedor à graça divina, louva e bendiz a Deus constantemente. Ele conclui seu pensamento dizendo: a gratidão é uma planta que só floresce quando tem como raiz a humildade. A gratidão é uma planta que só floresce quando tem como raiz a humildade. Segunda coisa que aprendemos sobre gratidão é que a gratidão, ela é desprendida. Ela é desprendida. Isso aqui para mim é lindo nessa história. Mefibosete era pobre e miserável, na obscuridade, excluído da sociedade, lá vivendo no meio do pasto. Ele ganha todas as propriedades do seu avô, o grande rei Saul, de volta. Deveriam ser muitas propriedades. Ou seja, agora ele se tornou rico. Além dele se tornar rico, ele está agora comendo no palácio do rei. Nem precisa depender da sua riqueza. Você imagina isso? Você tem uma riqueza enorme, mas nem depende dela, porque você está dentro do palácio do rei. Você só iria se tornar mais rico, você não teria gastos. Agora, o senso de indignidade, a gratidão que ele nutre no coração, o leva ao desprendimento. Quando Davi diz assim: olha, então você e o seu servo Ziba dividam a propriedade. Você observou o que Mefibosete disse? Você observou o que ele afirmou nessa história? Ele diz assim: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Completo desprendimento, completa abnegação. Ele diz assim: não, ele pode ficar com tudo, que ele fique com tudo, conquanto que o meu senhor esteja bem. Meus irmãos, isso aqui é loucura. Você que era pobre e miserável fica rico, depois você ia dizer assim: não, pode ficar com tudo, não quero mais minha riqueza. Você só falaria isso se você tivesse encontrado algo muito maior, mais profundo, que te causasse maior bem-estar, maior felicidade. E foi isso que ele encontrou. Mefibosete encontrou o privilégio de viver com gratidão, porque quem vive com gratidão vive com suficiente, vive com suficiente. Eu gosto de uma expressão, sim, de uma autora americana. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui agora. Ela diz: a gratidão transforma o que você tem em suficiente. A gratidão transforma o que você tem em suficiente. É isso que a gratidão faz. Mefibosete é desprendido. Ele poderia dizer: não, rei, não é justo, porque eu não fiz nada do que esse servo desonesto, mentiroso, traidor falou para o rei. Eu mereço ficar com todas as minhas propriedades. Não, ele não fez isso. Aí quando o rei diz assim: fica com metade então para vocês, cada um, vocês dividem aí. Ele poderia falar: eu vou pegar isso, é melhor isso do que um passarinho na mão do que dois voando. Não, ele não faz isso. Ele diz assim: pode ficar com tudo, para mim isso não é importante. O que eu quero que você entenda aqui?
é que a pessoa grata é abnegada. Isso porque ela mantém mais o seu foco naquilo que ela tem do que naquilo que ela não tem. Lembre-se disso, uma pessoa grata mantém o foco naquilo que tem do que naquilo que não tem. E era assim Mefibosete. Mefibosete tinha o privilégio de comer à mesa do rei. Davi voltou a ser rei, voltava ao palácio. Para ele isso era suficiente. A gratidão torna o que você tem suficiente. Qual é o grande problema da maioria de nós que vivemos murmurando, reclamando? E é triste viver com alguém que vive murmurando e reclamando. Qual é o grande problema? É porque nós nos concentramos naquilo que não temos. Por isso que reclamamos do que temos, murmuramos da vida que temos, murmuramos do carro, da casa, dos bens que nós temos, murmuramos da família que temos, murmuramos da igreja que temos. Exatamente porque agimos assim? Porque nos concentramos naquilo que não temos, ao invés daquilo que nós possuímos, proveniente da graça de Deus e do amor de Deus sobre nós. É lindo essa história, irmãos. Se você quer ser infeliz na sua vida, mantenha os seus olhos naquilo que você não tem. Se você quer ser um amargurado na vida, mantenha os seus olhos naquilo que você não possui. Enumere as coisas que você ainda não conquistou, ao invés de focar sua atenção, seu coração naquilo que você possui e manter um coração grato e desprendido. Eu aprendo aqui que esse cara escolheu não brigar. Ele escolheu abrir mão dos seus direitos. Hoje a nossa geração está cheia de direitos, irmãos, cheia de direito. Direito para cá, direito para lá, todo mundo quer brigar. Uma sociedade polarizada. As pessoas só querem os seus direitos, mas esquecem dos seus deveres. As pessoas só querem pensar em si mesmas. E nós vemos aqui um cara cheio de gratidão, que não está nem aí por mesquinharia, ainda que era uma grande riqueza. Não está nem aí para ficar brigando por seus direitos, não. Porque o que ele tem é suficiente. Como seria lindo isso se famílias parassem de brigar por causa da herança dos seus pais, que filhos se tornassem mesquinhos e egoístas e se ferissem por causa da herança que foi deixada por seus pais. Como seria lindo se irmãos parassem de brigar por causa da camiseta que o outro usou, por causa do tênis que o outro usou dentro de casa. Como seria lindo, irmãos, se nós parássemos de brigar pelas coisas e tivéssemos um coração grato por aquilo que nós temos. E eu poderia enumerar aqui tantos exemplos. Terceiro lugar, a gratidão é o antídoto para a amargura. Aprendemos nessa história exatamente isso. Mefibosete foi alcançado pela graça. Sim, ele foi alcançado pela graça. Mas aquilo que ele havia recebido havia lhe sido tirado. Mefibosete podia ser um cara amargurado. Sim, ele podia ser um cara amargurado. Ele havia perdido seu pai e o seu avô numa grande batalha. Ele havia perdido toda a sua riqueza. Ele havia vivido anos na pobreza. Quando ele ganha então a graça de vir ao palácio do rei, se tornar como um dos filhos do rei, isso lhe é tirado novamente. O seu servo trai, mente, é desonesto e rouba tudo que ele possuía. Ainda assim esse camarada não tem nenhuma amargura no coração, não tem ódio, não tem raiva, não tem mágoa. Mas por quê? Como que esse cara que teve uma vida tão sofrida, uma vida tão dolorosa, uma vida tão difícil, com tantas perdas ao longo do caminho, manteve um coração assim? A única resposta que podemos ter, irmãos, na nossa mente, no nosso coração é o seguinte: ele tinha um coração grato. E a gratidão é o antídoto para a amargura. Uma pessoa grata não vai amargurar, não vai azedar com as pessoas e com a vida, não vai entrar pelo caminho do vitimismo, não vai entrar pelo caminho da murmuração. Aliás, a murmuração é a cantiga do inferno do diabo. O vitimismo, como é uma pessoa ingrata? A pessoa ingrata, não importa o que você faça, ela sempre acha que as pessoas ainda estão devendo a ela. Por isso ela nunca é feliz, ela nunca se realiza. E quem vive com uma pessoa ingrata é muito triste. Porque é muito triste você viver com uma pessoa ingrata. Ela suga a sua energia emocional, ela é um vampiro emocional. Porque ela acha que todo mundo deve para ela, a vida deve para ela, todo mundo tem que ajudá-la. Não existe gratidão nunca. Por mais que se faça uma pessoa assim, ela nunca se sente grata. E nós temos visto tantas pessoas assim. Quantos filhos ingratos por aquilo que seus pais fizeram? Quantos filhos ingratos? Quantos cônjuges ingratos ao seu cônjuge? Quando chegam ao sucesso,
a realização profissional, o dinheiro, abandonam os seus cônjuges por outras pessoas. Quanto nós vemos na história, na vida das pessoas. A ingratidão é uma lástima. Nunca você vai encontrar alguém com ingratidão que será feliz, realizado. Nunca você encontrará alguém com ingratidão satisfeito, porque são coisas opostas. Agora, como a minha ênfase aqui é na gratidão, por favor, entenda isso. A gratidão te livra de todos esses sentimentos miseráveis, humanos, mas miseráveis. A gratidão faz com que você realmente possa viver bem e construa relacionamentos saudáveis. A pessoa grata não fica coletando injustiças sofridas. Às vezes eu vou conversar com pessoas, a pessoa lembra da história dela com detalhes, minúcias, de como ela foi traída, ou de como ela foi injustiçada, ou de como ela foi maltratada. Ela lembra cada detalhe, ela começa a respirar, ficar ofegante, como se aquilo tivesse acontecido há 5 minutos. A pessoa grata não fica coletando injustiças, ela apaga isso da sua história, porque ela tem gratidão pelas boas coisas que aconteceram ao longo da sua história, no meio dos seus sofrimentos, das suas injustiças, porque todos somos injustiçados, todos sofremos. Mas a pessoa grata não marca isso no calendário, ela marca as boas coisas, ela marca as manifestações da graça de Deus na vida dela, recebidas diretamente de Deus ou através de pessoas que foram anjos na sua vida. E por último, a gratidão é terapêutica. Por tudo isso, a gratidão promove cura no nosso interior. É por isso que nós estamos numa série sobre sentimentos, no meio dessa pandemia, com tantos desafios, com tantos realmente problemas que estamos enfrentando, que eu e você possamos conhecer mais os sentimentos humanos, que são reflexos da imagem e semelhança de Deus, com a qual fomos criados, mas que eu e você possamos também entender os sentimentos humanos a partir da revelação de Deus, que é a Bíblia, a sua palavra, e que eu e você possamos então manter equilíbrio nos nossos sentimentos, controle sobre os nossos sentimentos, administrá-los de forma saudável, porque quando fazemos isso nós somos curados, nós encontramos bem-estar, nós encontramos satisfação, e a gratidão é um desses sentimentos que produz tudo isso. Nós vemos aqui como a gratidão no coração de Mefibosete o tornou livre de sofrer com a injustiça, o tornou livre de sofrer com a traição, o tornou livre de sofrer com perdas na vida. Como esse cara foi curado. Deixa eu dizer uma coisa para você, Mefibosete era aleijado dos pés, mas emocionalmente era um cara totalmente saudável, ele tinha uma grandeza interior suprema, ele era grande interiormente, ele era maduro emocionalmente, é um cara que sabia lidar com a vida, quando muitas pessoas que são perfeitas fisicamente, não têm a mesma condição. Mefibosete é esse cara, é um grande herói da Bíblia, um herói incerto, porque ele demonstra que uma grandeza de alma, uma grandeza interior, uma grandeza de coração, tudo porque a gratidão que ele nutria no coração, promoveu cura a ele, cura a sua alma, cura aos traumas do passado, cura aos sofrimentos que ele havia enfrentado em sua história. Quero que você entenda que, você que está nos assistindo, a gratidão é tão necessária ao espírito humano, quanto a adoração a Deus e quanto a confissão de pecados. A gratidão é tão necessária ao espírito humano, quanto a confissão de pecados e a adoração a Deus. Faz muito bem enumerar e agradecer as bênçãos recebidas de Deus. Esse exercício alegra, anima e fortalece a alma, afasta os cristãos dos seus problemas reais ou imaginários e os aproxima de Deus. A gratidão profunda e contínua cura o pessimismo, o derrotismo, a fatalidade cega, o vitimismo, o egoísmo do nosso coração. Que privilégio nós temos, irmãos, de cultivar a gratidão, agradecer a Deus por quem Ele é, por que Ele tem feito em nossas vidas, e agradecer as pessoas. A Bíblia afirma em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Esse único versículo nos daria uma mensagem de muitas horas. Eu não tenho tempo para descrever o que esse versículo diz. Como assim dar graças por todas as coisas? Sim, nós podemos dar graças por todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é a vida diferente do reino de Deus, pela ação do Espírito de Deus, até pelas dores, pelas lutas,
Porque, como já disse aqui, a gratidão não é um exercício de resposta a algo bom que recebemos somente. A gratidão é mais que isso. A gratidão é um estilo de vida, é uma adoração a Deus, é render graças a Deus, porque Deus é sempre bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! É assim o nosso Deus. Por isso Paulo diz aqui, nós podemos viver dessa forma. Como a gente pode cultivar a gratidão, irmãos? Como que a gente pode cultivar a gratidão? Como que a gente pode viver isso que o apóstolo Paulo está falando? Acho que existem algumas maneiras bem práticas. Acho que uma delas é você orar e adorar a Deus. Paulo fala sobre ações de graças, orar com ações de graças em Filipenses 4, versos 6 e 7. Com antídoto para a ansiedade. Uma segunda coisa é você criar um diário de oração. Nós temos motivado no nosso formador de heróis, grupos pequenos, as pessoas terem diário de oração. Há alguns anos, eu estava me lembrando disso só nessa manhã. Há alguns anos, todos os dias, no meu devocional, eu começo a lista de pedidos de oração com agradecimentos. Todo dia eu começo com a gratidão. Porque eu aprendi anos atrás que eu preciso cultivar a gratidão no meu coração. Porque eu tenho a tendência de reclamar e de murmurar. Então, há muitos anos, todo o meu devocional diário, eu começo com gratidão. Gratidão a Deus, eu enumero razões para agradecer. Isso teria um impacto positivo na sua vida. Terceiro, expresse gratidão diariamente às pessoas. A Deus e às pessoas. Quero deixar um desafio para vocês aqui, que eu já deixei a essa igreja há alguns anos. Alguns anos eu preguei sobre gratidão, acho que foi 2012. E eu deixei esse desafio aqui. Faça o alvo de pelo menos 3 vezes por dia, você expressar gratidão a Deus e às pessoas. Você vai encontrar muitas razões para agradecer a Deus e às pessoas. Você vai encontrar muitas razões. Muitas razões. Eu espero que você possa compreender melhor os seus sentimentos, à luz das Escrituras Sagradas, da Bíblia, nesse mês maravilhoso de outubro, e que você possa viver com um coração grato, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio da Tua presença em nosso meio. Obrigado pelo privilégio da Tua graça que nos alcançou. Graça imerecida. Graça do Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Eu oro a Ti, Senhor. Eu oro a Ti, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, pela verdade da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor alimente a nossa fé. Que o Senhor trate os nossos sentimentos. Oh Deus, claro, eles são reais na nossa vida, mas que possamos nutrir sentimentos bons, sentimentos que enaltecem o Senhor e que nos curam, e ter a capacidade de lidar com os sentimentos, Senhor, alguns deles que podem nos destruir. Eu oro, Senhor, que o Senhor visite o coração desse irmão, dessa irmã, desse homem, essa mulher, desse rapaz, dessa moça, de cada jovem, adolescente aqui, cada pessoa que está em casa agora. Eu oro, Senhor. Eu oro para que o Senhor seja glorificado nessa vida e que todos possamos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.